Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, esse clássico de quem está buscando como enriquecer e como enriquecer da forma mais justa possível, levando-se em conta todos os valores que nós devemos levar em conta, e sendo seres divinos infinitos, estando seres humanos, e enriquecer não apenas no financeiro, mas em todos os setores, na nossa saúde, ou seja, na saúde em todos os setores, ter saúde financeira, ter saúde de conhecimento, ter saúde de relacionamento, ter saúde de emprego, de conhecimento, de inteligência, ou seja, ter saúde plena em todos os setores da nossa vida, abundância e prosperidade em todos os setores da nossa vida. Eu estou lendo esse livro, como quem acompanha já sabe, eu repito sempre porque tem alguém que pode estar pegando, pode estar sendo esse o primeiro, eu acredito que esse já deva ser o 12º, porém, se não me engano, há quem não está acompanhando. Então eu estou lendo esse livro porque antes desse eu fiz um livro do Earl Nightingale, O Estranho Segredo, onde ele passa um programa de 30 dias para a gente fazer, para estarmos dando um salto quântico na nossa vida, de falta e escassez para uma vida de abundância plena. Ele diz que apenas 95% ou apenas 5% da população planetária vive essa vida plena. O restante vai do berço ao túmulo na falta e na escassez. E aí ele diz nesses 30 dias, ele dá algumas dicas, algumas coisas que a gente deve fazer nesses 30 dias para a gente conseguir fazer essa virada de chave, sair do meio dos 95% e passar para os 5%. E entre as coisas que ele diz, eu deixo o vídeo aqui se você quiser ver tudo que ele diz para fazer, ele diz para estar fazendo boas leituras, pelo menos por 15 minutos por dia, e ele indica, entre os livros que ele indica, esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E esse livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, é o resultado de um trabalho de pesquisa que ele fez durante 20 anos com pessoas bem-sucedidas, com bilionários, com pessoas que eu acredito são essas que o Earl Nightingale diz que fazem parte desse bloco dos 5% que se destacam em meio a todos aqueles que vivem na falta e na escassez. Então, o Napoleão Hill fez esse estudo a pedido do Andrew Carnegie, que era um bilionário, e eu acredito que ele é escocês. Ele era dono de uma usina de ferro, de aço, e ele queria então, aconselhou Napoleão Hill a fazer esse estudo para ver como é que as pessoas que fazem parte desse batalhão dos ricos, dos bilionários, dos milionários, fizeram para chegar nesse local, nesse patamar de riqueza. E aí aconselhou-o a escrever um livro, a passar para todo mundo que quisesse esse segredo. E aí o Napoleão Hill fez, mas ele diz que ele passa só metade do segredo. Não, mas ele passa metade do segredo não porque ele não queira realmente estar nos ajudando, mas sim porque ele diz que a outra metade é a nossa determinação de descobrir o segredo. Porque ele diz que o segredo não está colocado ali no livro, na página tal, 2 pontos, é isso, como uma varinha mágica que a gente bate e transforma. Não, ele disse que o segredo ele pode ser encontrado no início do livro, no meio do livro, no final do livro, ou pode não ser encontrado. Só depende de nós, de nos abrirmos para descobrir o segredo e de estarmos dispostos a fazer o que se requer, a nossa parte, para que ele então se atualize. Então, é isso que o Napoleão Hill diz. Ele divide o livro dele, pelo menos aqui nessa tradução que eu estou lendo, é assim, passo número 1, eu li um outro, fui procurar um outro livro e estava capítulo, mas aqui nessa tradução em português está escrito passo. Então nós estávamos no passo número 4, onde ele falava então de como a gente está adquirindo conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação prático. E aí ele explicou aqui como é que a gente consegue, então, conhecimento especializado, que ele disse que é super importante,
Porém, ele traz o exemplo aqui do Henry Ford, que foi acusado de ser ignorante. E ele disse que ele não precisava ser um expert em todos os assuntos, porque ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria suficiente para saber organizar as pessoas que sabiam aquilo que ele não sabia e fazer com que elas trabalhassem para ele, e ali tudo dava certinho. Por isso que ele estava entre esses 5%. Aí então aqui no passo 4, no passo 5, desculpem, o que ele traz agora para a gente é em direção à riqueza. Como é que a gente vai em direção à riqueza? Usando a imaginação. Todas as oportunidades de que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Aqui aquilo que ele está trazendo, que todos esses, eu já fiz algumas outras séries com outros autores, como o Spencer Johnson, em Queime o Chão no Meu Queijo e Picos e Vales. Ele fala sempre disso, de estarmos usando a visualização dos 5 sentidos para conseguir alcançar aquilo que o Napoleão Hill traz aqui. O primeiro passo do segredo é ter uma vontade ferrenha. Você tem aquela vontade, você está decidido. E aí, para que isso se transforme, seja mais fácil, porque quando a gente tem um desejo, não é a gente que está inventando, a gente tem um desejo porque ele já existe no plano mental, ele já está manifestado. E aí a nossa centelha divina dizendo, olha, tem isso aqui para você. E a gente começa a desejar, e aí é fácil a gente visualizar porque ele já existe. E aí, visualizando a Lisa Nichols, que é uma das pessoas que aparece ali no documentário O Segredo, da Rhonda Byrne, que se inspirou aqui no livro do Napoleão Hill, pelo que eu li, essa Lisa Nichols, ela diz que a visualização é como, para a realização do desejo, é como o fertilizante para o crescimento da planta. Então aqui eu acredito que seja disso que ele vai tratar quando ele fala a imaginação é a oficina da mente capaz de transformar a energia mental em realização e riqueza. Assim, o desejo ele tem que ser tão firme que ele deve passar a ser uma obsessão, que nada nem ninguém vai fazer com que a gente pare de trabalhar para que aconteça. A gente vai passar por cima de tudo e de todos, mas não de uma forma negativa. A gente vai passar por cima de tudo e de todos as nossas limitações, as nossas fraquezas. A gente vai transmutar tudo isso para alcançar. A gente não vai passar por cima de tudo e de todos, pessoas, coisas, não, aí a gente não chega em lugar nenhum. Isso também explicou em algum dos capítulos anteriores. Imaginação é literalmente a oficina em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação, através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Impulsos e desejos recebem molde, forma e ação, ou seja, eles se fisicalizam através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo o que imagina. Sim, é isso. Por isso, é isso que eu também já li, que, por exemplo, se a gente imagina, a gente não consegue imaginar alguma coisa, é porque a gente não pode criá-la, é porque ela não existe. Por exemplo, eu não posso fechar os olhos e me ver num foguete espacial indo para a Lua, porque isso com certeza, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho o menor desejo, não tenho certeza absoluta que não é nessa vida que eu vou fazer isso. Mas então, por isso, eu acredito que eu não posso me imaginar fazendo isso. Mas tudo aquilo que a gente pode imaginar, a gente pode criar, porque já está manifestado no plano mental. Com o auxílio da sua faculdade imaginativa, o homem descobriu e dominou mais forças da natureza nos últimos 50 anos do que durante toda a história da raça humana anterior a essa época. Conquistou o ar tão completamente que os pássaros são pobres competidores para ele. Analisou e pesou o Sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou, com o auxílio da imaginação, os elementos em que consiste. Aumentou a velocidade da locomoção a ponto de poder viajar agora mais rápido que o som. A única limitação do homem, dentro da razão, está no desenvolvimento e uso que faz da imaginação.
ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. Apenas descobriu que possui imaginação e começou a usá-la de maneira muito elementar. Sintética e criadora. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criadora. Imaginação sintética. Através dessa faculdade, pode-se arrumar velhos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. Essa faculdade nada cria, apenas trabalha com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que força a imaginação criadora, quando não pode resolver um problema pela imaginação sintética. Então ele está dizendo que a imaginação sintética ela não cria nada, ela trabalha apenas com o material da experiência, da educação e da observação com a qual ela é alimentada. Ou seja, aqui então a gente vai lá com a nossa experiência, com a educação, com a observação que a gente alimentou essa imaginação e aí a gente cria alguma coisa, mas ela não cria, ela trabalha com isso, de acordo com ele, então não cria. Então aí ele diz com exceção do gênio, que aí ele força a imaginação criadora, quando não pode resolver um problema pela imaginação sintética. E aí ele vai descrever agora a imaginação criadora. Pela faculdade da imaginação criadora, a mente finita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual se recebem pressentimentos e inspirações. É através dela que todas as ideias novas ou básicas são transmitidas ao homem. É através dela também que um indivíduo pode sincronizar ou comunicar-se com os subconscientes de outros. Então aqui ele explicando bem o que é a imaginação criadora. E aqui ele diz que é a nossa faculdade de receber pressentimento e inspirações, porque a nossa mente finita está entrando em comunicação direta com a inteligência infinita que nos dirige, que é a nossa essência, que é quem nos dá vida, nós somos Deus experienciando através de cada um. Então tudo que está acontecendo está saindo do mental divino. Então a gente está criando, a gente vai ali em uma galeria de artes e vê um quadro magnífico ali e pensa, nossa, essa pessoa ela é superdotada. Não, ela usou esse poder dessa conexão e ela foi inspirada divinamente, assim com tudo que é criado. Na minha opinião, no meu modo de entender. A imaginação criadora trabalha automaticamente da maneira descrita nas páginas subsequentes. Essa faculdade só funciona quando o consciente trabalha num ritmo excessivamente rápido, como por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. Aí volta ele ali no início. Forte desejo, começa no consciente e aí a gente faz aquela coisa que ele disse ali, que a gente usa o poder da fé. E as energias ali que são a fé, que são a vontade, que são a energia sexual, tem um capítulo anterior que ele fala disso, que tudo isso junto passa a ter uma vibração espiritual e eu acredito que é aí que a gente consegue essa conexão. É como quando a gente está ali tentando fazer um fogo ali, esfregando uma coisa ali na pedra, eu acredito, assim quando dá aquela faísca, aí é aí que existe, que acontece essa sincronia, que ele diz que é possível até fazer com que a gente se comunique com os subconscientes de outros. A imaginação criadora trabalha automaticamente da maneira descrita nas páginas subsequentes, e aí então ele diz que ela é estimulada então pela emoção de um forte desejo, que é o primeiro passo. A faculdade criadora se torna mais alerta na proporção em que é desenvolvida pelo uso. Grandes líderes de negócios,
indústria, finanças, grandes artistas, músicos, poetas e escritores tornaram-se grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. Ou seja, a gente lê um poema lindíssimo, a gente, meu Deus, essa pessoa, ela acessou a mente divina, a gente ouve uma música que faz a gente viajar de tão linda, ela entra nas nossas entranhas. Então ele dizendo aqui, todas as pessoas desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. Tanto as faculdades da imaginação sintética como a criadora tornam-se mais alertas com o uso, do mesmo modo que qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve através do uso. Aqui, então, ele plagiando Saint-Germain, não sei quem plagiou quem aí, quem falou primeiro, Saint-Germain, que também diz isso, repete ali no livro de ouro de Saint-Germain várias vezes. Não adianta a gente dizer, comigo não funciona, se a gente só experienciou uma vez, só tentou uma vez, se nós não fizemos a nossa parte. É uma questão de treino, é uma questão de músculo. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero, é abstrato e sem valor, enquanto não se transformar no equivalente físico. Enquanto a imaginação sintética é a usada com mais frequência no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro. Não se esqueça do fato de que você poderá enfrentar circunstâncias e situações que exigem também o uso da imaginação criadora. Então ele já disse aqui no início que a imaginação sintética ela não cria, ela apenas trabalha com o material da experiência, educação e observação com que ela é alimentada. Então aqui ele está dizendo que a gente pode estar usando mais a imaginação sintética quando a gente está no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro, mas que a gente não deve se esquecer do fato de que nós podemos enfrentar circunstâncias e situações que exigem também o uso da imaginação criadora. Estimule a imaginação. Sua faculdade imaginativa pode ter se enfraquecido pela inação. Olha aí, é a mesma coisa da gente estar, quando a gente vai fazer fisioterapia, tem um problema ali, teve um acidente e a perna ficou meio, não está conseguindo caminhar, se a gente pegar só uma muleta e começar a não exercitá-la mais, ela vai definhar cada vez mais, ela vai ficar cada vez mais fraca. Mas se a gente for fazer fisioterapia e for trabalhando, ela vai receber, vai se refortalecer. É o que ele está dizendo, a faculdade imaginativa pode ser enfraquecida pela inação, ou seja, por não ser usada. Pode ser revivida e alertada pelo uso, então tem salvação. Essa faculdade não morre, embora se torne entorpecida por falta de uso. Então aqui ele tá repetindo isso para a gente entender, não adianta dizer, fiz e não deu certo. Não, é repetir, 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 repetir. Centralize sua atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética, porque esta é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo em realidade tangível de dinheiro exige o uso de um plano ou planos. Esses planos têm de ser formados com o auxílio da imaginação e principalmente com a faculdade sintética. Leia o livro todo, depois volte a este capítulo e comece imediatamente, por sua imaginação, a trabalhar na formação de um plano ou planos para a transformação do desejo em dinheiro. Instruções pormenorizadas para a elaboração de planos foram dadas em quase todos os capítulos. Siga as que mais se adaptam às suas necessidades e escreva o plano se já não o fez. No momento de completar isso, você terá dado definitivamente forma concreta ao desejo intangível. Leia a sentença anterior mais uma vez. Leia-a em voz alta, bem devagar, e ao fazê-lo, lembre-se de que, ao escrever a declaração do seu desejo e o plano para a realização dele, você terá dado o primeiro de uma série de passos que lhe possibilitarão converter o pensamento em seu equivalente físico.
Então aqui, ele trazendo aqui um passo a passo bem elaborado, bem definido, bem detalhado de como é que a gente vai usar a faculdade sintética. Então ele diz para ler novamente, bem devagar, eu vou ler aqui então para vocês, que ele diz: leia o livro todo, depois volte a este capítulo. Esse é o capítulo 5, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês isso. É o capítulo 5, que ele chama de passo. Aqui nessa versão em português está escrito passo 5. E comece imediatamente, por sua imaginação, a trabalhar na formação de um plano ou planos para a transformação do desejo em dinheiro. Ou seja, se requer fazer a nossa parte. Então a gente tem que estar trabalhando na formação de um plano, e a gente deve escrever. Instruções pormenorizadas para a elaboração de planos foram dadas em quase todos os capítulos. Siga as que mais se adaptam às suas necessidades e escreva o plano se já não o fez. No momento de completar isso, você terá dado definitivamente forma concreta ao desejo intangível. Ou seja, escrever é como a Catherine Ponder, lá no livro de as leis dinâmicas da prosperidade, eu fiz uma série também, eu deixo aqui para você se você quiser ver. Ela fala para fazer a roda da fortuna, consiste em escrever e colocar fotos. A gente já ouviu falar também de colocar figuras, colocar desenhos, colocar ilustrações daquilo que a gente quer. É mais ou menos como o quadro da riqueza, o quadro da imaginação, que todo mundo já deve ter ouvido falar, não é? A natureza conta-nos o segredo da fortuna. A terra em que você vive, você e todas as coisas materiais, são o resultado de uma transformação evolutiva, através de qual pedacinhos microscópicos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Além disso, e essa declaração é de importância tremenda, a Terra, cada uma das bilhões de células individuais do seu corpo, cada átomo de matéria, começaram como forma intangível de energia, ou seja, começaram ali no mental divino. Desejo é impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa com o impulso de pensamento, o desejo de acumular dinheiro está chamando a seu serviço o mesmo material que a natureza usou ao criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e cérebro em que funcionam os impulsos de pensamento. Você pode acumular uma fortuna com o auxílio de leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela abordagem desses princípios, sob todos os ângulos concebíveis, o autor espera poder revelar-lhe o segredo pelo qual se acumulam todas as grandes fortunas. Por estranho e paradoxal que pareça, o segredo não é segredo. A própria natureza o exibe na terra em que vivemos, nas estrelas, nos planetas suspensos dentro do nosso círculo de visão, nos elementos acima e em volta de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro do nosso panorama. Os princípios que se seguem abrir-lhe-ão o caminho para compreender a imaginação. Assimile o que compreende ao ler esta filosofia pela primeira vez. Depois, ao relê-la e estudá-la, descobrirá que algo aconteceu para esclarecê-la e dar-lhe uma compreensão maior do todo. Acima de tudo, não hesite no estudo desses princípios enquanto não tiver lido o livro pelo menos 3 vezes, pois aí não quererá parar. Olha, gente, eu sinto aqui que realmente é alguma coisa assim, aquela coisa que eu falei antes ali, a gente está tentando acender um fogo ali com aquela forma da fricção de uma pedra na outra. É realmente aquela coisa de estar fazendo até que dá o clique. Eu acredito que
É como ele está dizendo, tá aí, tá? Não é segredo, tá aí no nosso nariz e a gente não está percebendo. Então, o que ele vai fazer, eu acredito que ele não é o desejo, a gente já sabe que é o desejo, não é escrever, ó, quer dizer, eu tô só com essa, é isso que está me vindo agora, por isso eu estou dividindo com vocês. Eu acredito que é alguma coisa bem mais sutil, que é realmente uma viradinha de chave ali em algum canto do nosso subconsciente que acontece, mas ele está dizendo que para isso não vai acontecer enquanto a gente não tiver lido o livro pelo menos 3 vezes. Ou seja, você que depois de ver esses vídeos, se você quiser comprar o livro e ler o livro, se não eu estou lendo inteiramente tudo que está, do jeito que está, eu estou lendo. Aí se você quiser, você então reveja os vídeos, porque ele está dizendo então que tá aí, mas que é preciso ter um pouquinho de persistência para encontrar esse segredo que não é segredo. Ideias se transformam em fortunas. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Examinemos algumas ideias conhecidas que produziram vastas fortunas com a esperança de que esses exemplos tragam informações definidas concernentes ao método pelo qual a imaginação pode ser usada na acumulação de riquezas. E também na internet há vários audiolivros. Se você não quiser estar revendo esses vídeos, você pode também estar vendo um audiolivro ou lendo um livro. Faltava um ingrediente. Há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade, amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a regatear com o jovem caixeiro. Por mais de 1 hora, por trás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversaram em voz baixa. Depois, o médico foi embora. Foi até o caminho e trouxe um tacho grande e fora de moda e uma grande pá de madeira usada para mexer o conteúdo do tacho e depositou-os no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-as ao médico. O punhado de notas continha exatamente $500, toda a economia do caixeiro. O médico estendeu-lhe um pedacinho de papel em que se achava uma fórmula secreta. As palavras nesse pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver. Mas nem o médico, nem o jovem caixeiro sabiam que fortunas fabulosas estavam destinadas a sair do tacho. O velho médico ficou contente de vender o conjunto por $500. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias de toda a vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro, que um dia ultrapassaria a milagrosa façanha da lâmpada de Aladim. O que o caixeiro comprou, na realidade, foi uma ideia. Olha aí aquilo que a gente falou lá antes, especialmente naquele que ele fala da constituição, então daquele maior conglomerado de empresas, formando um pool de empresas ali do aço, que ele falou que começou com uma ideia que uma pessoa passou em um discurso, e com isso rendeu 600 milhões de dólares. E então ele está dizendo aqui que nesse caso também eles iriam inundar o tacho começaria a inundar de ouro, a fabricar ouro, e o que ele comprou então foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta num pedaço de papel foram acidentais. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que o novo dono misturou às instruções secretas um ingrediente do qual o velho médico nada sabia. Veja se descobre o que o jovem caixeiro acrescentou à mensagem secreta e que fez o velho tacho ficar inundado de ouro. Eis uma história de fatos mais estranhos que a ficção, fatos que começaram em forma de ideia. Vejamos as vastas fortunas em ouro que a ideia produziu.
Rendeu e ainda rende vastas fortunas a homens e mulheres do mundo inteiro que distribuem o conteúdo do tacho a milhões de pessoas. O velho tacho é agora um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando assim emprego a milhares de homens e mulheres que trabalham no cultivo da cana e no refinamento e venda do açúcar. O velho tacho consome anualmente milhões de garrafas de vidro, fornecendo emprego a grandes números de operários. O velho tacho emprega um exército de funcionários taquígrafos, copiadores, peritos em propaganda em toda a nação. Trouxe fama e fortuna e dezenas de artistas que criaram quadros magníficos descrevendo o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade sulina na capital comercial do sul, onde agora beneficia, direta ou indiretamente, todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência desta ideia beneficia agora todas as cidades civilizadas do mundo, inundando de ouro a todos que o tocam. O Ouro do Tacho construiu e mantém uma das universidades mais importantes do Sul, onde milhares de jovens recebem a instrução essencial ao sucesso. Se o produto daquele velho tacho pudesse falar, contaria histórias emocionantes de romances em todas as línguas. Romances de amor, romances de negócio, romances profissionais, homens e mulheres a quem estimula diariamente. O autor conhece com certeza pelo menos um desses romances, pois desempenhou um papel nele e tudo começou não longe do próprio lugar em que o caixeiro comprou o velho tacho. Foi nesse lugar que o autor conheceu a esposa dele e foi ela a primeira a lhe contar sobre o tacho encantado. Foi o produto daquele tacho que bebiam quando ele lhe pediu que o aceitasse nos momentos felizes e nos infelizes. Seja você quem for, viva onde viver, seja qual for sua ocupação, lembre-se apenas no futuro todas as vezes que vir as palavras Coca-Cola, que seu grande império de riquezas e influência nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o caixeiro Asa Candler misturou à fórmula secreta era imaginação. Uau! E eu sempre ouvi dizer que havia um segredo aí na Coca-Cola por ser esse gigante. E olha, começou com um velho tacho e ele aqui passando aqui, ele passou pra gente, está escrito aí o ingrediente do secreto da Coca-Cola, agora a gente sabe, imaginação. E olha que então tá aí, não podemos mais reclamar. Porque, poxa, por que Deus deu só para essa pessoa esse ingrediente secreto e tanta gente aí morrendo de fome? Todos nós temos imaginação. Olha que incrível. Pare e pense nisso um momento. Lembre-se também que os passos em direção à riqueza descritos neste livro foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola se estendeu a todas as cidades, aldeias e encruzilhadas do mundo, e que qualquer ideia que você possa criar tão sensata e meritória como a Coca-Cola terá a possibilidade de duplicar o recorde desse matador de sede universal. Gente, então olha aí, os tachos mágicos, os tachos encantados estão ali. Há que se pagar por ele e acrescentar essa fórmula secreta, que é a imaginação, e pronto, podemos todos estar criando aí, como ele está dizendo, duplicar o recorde desse matador de sede universal. Ou seja, uma ideia, eu já fiz um vídeo aqui também onde eu falo disso, uma ideia é uma ideia. Eu fiz um curso que a pessoa disse, não peça por dinheiro, peça por uma ideia. Então, olha gente, eu acredito que é aí o segredo. Aquela coisa que o Spencer Johnson diz de estarmos fazendo perguntas, a vida é pedagógica e se a gente for jogando pergunta para ela vai nos trazendo consciência, vai nos trazendo consciência e a gente vai aplicando, ela traz consciência, a gente aplica, mas a gente tem que perguntar, tem que ser como um jogo de ping-pong.
ping-pong. Então vão começar a perguntar qual é a ideia, o que eu posso fazer que vai criar mais para mim, para todos, que vai ser contribuição para todos de forma positiva. Uma semana para ganhar US$1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado: onde há vontade, há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador e clérigo, o falecido Frank Gunsaulus, que começou a carreira de pregador na região dos Matadores de Chicago. Enquanto o Dr. Gunsaulus cursava ao colégio, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo colégio em que aplicaria as ideias dele sem ser tolhido por métodos ortodoxos de educação. Precisava de US$1 milhão para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites levava esse pensamento para o leito, acordava com ele pela manhã, levava-o consigo por toda a parte, revirava-o na cabeça até que se tornou para ele obsessão consumidora. A palavra que me faltou ali no início, o desejo tem que ficar com a gente até se tornar uma obsessão. Sendo filósofo, além do pregador, o Dr. Gunsaulus reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósitos era o ponto de partida do qual se deve começar. Reconhecia também que propósitos definidos exigem animação, vida e poder, quando sustentados por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter US$1 milhão. O procedimento natural teria sido desistir e fugir dizendo: bem, minha ideia é boa, mas não posso fazer com ela porque jamais terei o necessário US$1 milhão. É exatamente isso o que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale por si. Uma tarde de sábado, estava eu sentado no meu quarto pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada fizera a não ser pensar. Decidi então, naquele momento, que eu obteria US$1 milhão numa semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante fora a decisão de obter o dinheiro num prazo específico. E quero dizer-lhe que no momento em que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim, como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que não chegou a essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. Ou seja, aquele mostrando que o como não é da nossa competência. E aquele mostrando porque ele diz que aqueles 6 passos ali que ele passou em um dos vídeos anteriores, tá escrito ali, eu deixei marcado fora assim na capa do vídeo, os 6 passos. Ele diz que a gente tem que determinar o valor que a gente quer e quando é, a data que a gente quer determinado. Ou seja, isso aqui é para que a gente esteja tendo essa decisão de obter, não importa. Mas por quê? Porque a gente tem um desejo ali, quase obsessão, que ele está ali com esse desejo há 2 anos na cabeça, ele sabe o que ele quer. Ele quer tá levando, tá abrindo uma nova universidade, um novo colégio, para organizar um novo colégio em que ele vai aplicar as ideias dele, sem ser tolhido por métodos ortodoxos de educação. Ou seja, ele tem um plano que ele acredita que vai melhorar, vai ajudar, vai ser contribuição para muitas pessoas. Mas para isso ele precisa de investimento. E aí quando ele decide que ele vai usar o dinheiro do pai dele,
A Catherine Ponder, que diz ali no livro dela também, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que uma pessoa fala assim, não, o meu pai vai pagar. E aí a pessoa pensou que seria realmente que ele tinha um pai que ia pagar, e ele estava se referindo a Deus, ao Criador, que é proprietário e dono de tudo. Então, Deus está pronto para pagar para qualquer um de nós, a partir do momento que a gente decida. A gente tem um plano, a gente fique obcecado por ele, que seja um plano para o bem de todos, para o nosso mais alto bem, para o mais alto bem de todos, e aí a gente toma a decisão e o dinheiro aparece. É isso que ele está dizendo aqui, isso que eu estou entendendo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão na manhã seguinte intitulado O que eu faria se eu tivesse $1 milhão? Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas devo dizer-lhe com franqueza que a tarefa não era difícil porque eu já estava preparando o sermão há quase 2 anos. Muito antes da meia-noite, terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormir com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. Li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que meu sermão chegasse à atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento no momento de chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido fazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei de todo o coração e com toda a alma dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse o que faria com $1 milhão se a soma me viesse ter às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para a organização de uma grande instituição educacional onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu devagar do assento em que se achava, numa das 3 últimas fileiras, e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria, se tivesse $1 milhão. Para provar que creio no Senhor e no seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe daria $1 milhão. Meu nome é Philip Darmore. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Amor e recebeu $1 milhão. Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Amor, conhecido agora como Instituto Tecnológico de Illinois. O $1 milhão necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalves cultivara durante quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele recebeu o dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final na mente dele, no sentido de consegui-lo e se resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Gonçalves ter pensado vagamente no $1 milhão e na esperança semanal de obtê-lo. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos similares. Mas havia algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs a incerteza para trás e disse com determinação: obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Gonçalves conseguiu $1 milhão dele ainda vive, está ao seu alcance. Essa lei universal é tão exequível hoje como era quando o jovem pregador fez uso dela com tanto sucesso. Propósito definido mais planos definidos. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank Gonçalves tinham uma característica comum.
Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido e planos definidos. Se você é dos que acreditam que trabalho árduo e honestidade bastam para trazer riqueza, despreza o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Falando de modo geral, ideia é um impulso de pensamento que impele a ação por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não o sabem, por isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não o conteúdo dos livros. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam, as vendas desse livro subiam num pulo de mais de 1 milhão de exemplares. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam. Então, eles descobriram que muita gente compra títulos e não o conteúdo. Legal essa informaçãozinha aí. Não se mudava de modo algum o conteúdo do livro, apenas se arrancava a capa que trazia o título invendável, substituindo-a por uma nova, com título de valor para a bilheteria. Isso, por simples que pareça, era uma ideia, era imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcança-o. A história de praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia. Homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez-se, assim como a outros, fabulosamente rico. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade da vida, mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados àquela oportunidade antes que se tornasse uma realidade. Olha aqui, foi uma chance favorável que me deu a oportunidade da vida, mais 25 anos de esforço decidido. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me na mente a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia de sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples, foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. Aí então ele mostrando o exemplo dele próprio, que então ele recebeu, foi por uma chance, por uma sorte, um golpe de sorte, que o Andrew Carnegie escolheu exatamente ele para plantar essa ideia. Mas se ele tivesse plantado a ideia e ele não tivesse feito o esforço decidido, como ele disse, de 25 anos de esforço decidido, ele não teria então alcançado todo esse êxito com esse livro. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie, mas o que dizer da determinação, do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos, e não 20, como eu dizia. Não era um desejo comum o que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e o constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão.
Ele aqui de novo com a palavrinha que eu esqueci no início, obsessão. Tem que se transformar em uma obsessão, como o desejo dessa pessoa que queria criar esse colégio, que ele ia dormir pensando, acordava pensando e caminhava e vivia com esse desejo durante todo o dia. Aí, quando o universo vê realmente que a gente tem o desejo, que é uma obsessão e que ele é para o mais alto bem de todos, aí é só decidir, ó, manda aí o dinheiro. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Aos poucos a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação a ideias. Depois elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ou seja, eu acredito que o que ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que a ideia se tornou gigante em termos de poder próprio e estimulou, cultivou e o dirigiu. Ou seja, a gente dá ali o estímulo, a gente coloca o combustível, a gente faz a nossa parte e aí quando a gente está ali passando a pedra na outra para conseguir o fogo, aí de repente faz aquela faísca e pronto, o universo acende o fogo para a gente. É aquilo que eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros físicos que as originam. Tem o poder de continuar vivendo depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Uau! Aqui ele fechou com chave de ouro esse passo, esse capítulo. A ideia, para a gente ver que a ideia ela vem da mente divina, é a nossa essência divina que está dizendo, olha, é isso que você foi fazer, ó, se lembra, ó, você esqueceu, você tomou chá de esquecimento, mas é isso que você foi fazer, então põe todo o combustível que você puder, pega essa ideia e vai até o final, você tem essa ideia, é ela que vai dar certo, vai com ela, e aí aquele dizendo que a ideia tem o poder de continuar vivendo depois que o cérebro gerador voltou ao pó, ou seja, a gente cria o nosso... como lá o imperador, a gente cria o nosso império que continua aqui nessa existência depois que a gente já passou. Pontos a fixar. Você pode usar a imaginação sintética e a imaginação criadora e, com prática, fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas. Imaginação é o ingrediente que falta em muitos fracassos, o catalisador de muitos sucessos. Asa Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola. Forneceu a imaginação que transformou a fórmula numa fortuna. Dinheiro ilimitado o aguarda se você o deseja em quantias definidas, com um propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhões, milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando uma nova combinação. Aqui então ele está dizendo que a gente pode nem mesmo ter um plano original, mas eu acredito que a combinação seja esse, do desejo com a imaginação. Acredito, não sei, a combinação está escrito aqui em negrito, mas eu acredito que seja isso, desejo e imaginação. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo. Que adianta a gente ter um Stradivarius na mão se a gente não souber tocar, né? Então, é isso que ele está deixando aqui, ele é bem sutil, ele traz as coisas bem claras assim, depois ele esconde um pouco, mas é por isso que ele diz, tem que ler 3 vezes. Então, gente, mas eu estou amando esse livro e esse vídeo ficou um pouco mais comprido mesmo, mas eu senti que esse capítulo, esse passo aqui, que é o passo 5, ele era mais legal que ele fosse todo junto, num vídeo só. Porque ele tá tão rico, nossa, eu senti que a coisa parece que tá começando a pegar, a minha pedra tá começando a esquentar, gente. Então, espero realmente
que vocês não tenham olhado, tomara que vocês não olhem e falem, nossa, muito longo, não vou ver. Tomara que vocês vejam, tomara que vocês coloquem em ação, tomara que vocês tenham um insight, tomara que vocês tenham uma ideia, tomara que todos nós consigamos então alcançar esse segredo que ele contou aqui hoje, então, que não é um segredo, está aí escancarado na nossa frente, contou até qual é o segredo da fórmula da Coca-Cola, que muita gente queria saber. Eu queria, pelo menos. Então, gente, muito obrigada por terem vindo comigo até aqui e eu espero contar com vocês para o próximo passo, que é o passo número 6 em direção à riqueza, que é planejamento organizado, tá bom? Mas isso fica para o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!